Para mim e meus irmãos, Rafael Oliveira sempre foi simplesmente papai. O homem que nos levava para a escola, ajudava com a lição de casa, fazia panquecas no domingo de manhã e nos abraçava quando tínhamos pesadelos. Durante 15 anos, ele foi o pai perfeito para 3 crianças que haviam perdido os pais biológicos em um acidente de carro. Nós o chamávamos de papai, ele nos chamava de filhos, e éramos uma família feliz e completa. Mas como um homem solteiro de 35 anos decide adotar 3 irmãos órfãos sem conhecê-los previamente? E por que alguém tão dedicado à família evitava completamente falar sobre seu passado, sua família de origem, ou qualquer coisa anterior ao dia em que nos adotou? As respostas revelariam que, às vezes, o amor mais verdadeiro exige os maiores sacrifícios, e que ser pai pode significar abrir mão de quem você realmente é. Rafael nos adotou em 2008, quando eu tinha 8 anos, minha irmã Laura tinha 6, e meu irmão caçula Miguel tinha apenas 4. Éramos 3 crianças traumatizadas, passando de orfanato para a família hospedeira sem nunca encontrar estabilidade. Até que Rafael apareceu, um engenheiro bem-sucedido que disse querer dar uma família para crianças que precisavam de uma. O que mais me chamava a atenção sobre Rafael era como ele parecia saber exatamente o que fazíamos quando éramos pequenos, antes do acidente. Conhecia nossas comidas favoritas, sabia nossas canções de ninar, até mesmo lembrava de detalhes sobre nossos pais biológicos que os assistentes sociais nunca haviam mencionado. Como você sabe disso? Eu perguntava. Li todos os relatórios sobre vocês, respondia sempre. Havia pequenos detalhes estranhos que apenas uma criança observadora notaria. Rafael não tinha fotos de infância, nunca mencionava amigos antigos e sempre inventava desculpas para não visitar a cidade onde supostamente havia nascido. Quando perguntávamos sobre nossos avós paternos, já que ele era nosso pai agora, ele dizia que eles haviam morrido muito tempo atrás, mas ficava visivelmente desconfortável com o assunto. Rafael também demonstrava um amor quase desesperado por nós, como se tivesse medo de que fôssemos tirados dele a qualquer momento. Nos levava para viagens caras, comprava presentes exagerados e nunca jamais dizia não para qualquer pedido nosso. Era como se estivesse tentando compensar algo, ou como se cada dia conosco fosse um presente que ele não merecia receber. Os primeiros sinais de que algo estava errado com Rafael começaram quando eu completei 16 anos e quis tirar minha carteira de identidade. Ele ficou extremamente nervoso quando mencionei que precisaríamos dos documentos de adoção para o processo. Deixa que eu cuido disso, disse rapidamente, mas demorou semanas para resolver algo que deveria ser simples. Quando finalmente conseguiu, notei que havia detalhes estranhos nos papéis que não faziam sentido. A situação ficou mais misteriosa quando comecei a procurar informações sobre nossa família biológica na internet. Encontrei matérias de jornal sobre o acidente que matou nossos pais, mas havia uma discrepância perturbadora. As reportagens mencionavam que nós tínhamos um tio paterno que estava fora do país durante a tragédia e que havia lutado pela nossa guarda antes da adoção. Rafael nunca havia mencionado a existência desse tio. O comportamento de Rafael mudou drasticamente quando comecei a fazer essas perguntas. Ele, que sempre foi aberto conosco, começou a evitar o assunto e mudava de conversa toda vez que eu mencionava nossa família biológica. O passado é passado, dizia com uma firmeza que nunca havia demonstrado antes. Vocês são minha família agora, e isso é o que importa.
As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Rafael começou a receber ligações misteriosas que o deixavam visivelmente abalado. Ele saía para atender e voltava com uma expressão de alívio, como se tivesse recebido boas notícias sobre algo que o preocupava constantemente. Quando perguntávamos quem havia ligado, ele dizia que eram assuntos de trabalho, mas nunca explicava por que ligações de trabalho o deixavam tão nervoso. O momento decisivo veio quando Laura, agora com 19 anos, decidiu fazer um projeto sobre nossa árvore genealógica para a faculdade. Ela começou a pesquisar os documentos de Rafael e descobriu algo chocante. Não havia registros de Rafael Oliveira antes de 2008, exatamente o ano em que nos adotou. Era como se ele tivesse surgido do nada, no exato momento em que precisávamos de uma família. Quando confrontamos Rafael com essa descoberta, ele ficou pálido e se sentou pesadamente no sofá. Vocês não deveriam estar mexendo nisso, disse com voz trêmula. Mas Laura insistiu. Papai, quem você é de verdade? Por que não existem registros seus antes de nos adotar? Foi então que Rafael fez algo que nunca havia feito. Começou a chorar na nossa frente. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Ele sussurrou entre as lágrimas. Quando vocês crescessem, começariam a fazer perguntas que eu não poderia responder para sempre. Ele nos olhou com uma expressão de amor e terror. Vocês querem saber a verdade sobre quem eu sou? Querem saber por que escolhi destruir minha vida inteira para ser pai de vocês? A verdade que Rafael nos revelou naquela noite mudou tudo o que pensávamos saber sobre nossa família. Meu nome verdadeiro é Gabriel Santos, disse ele com a voz embargada, e eu sou irmão do seu pai biológico, João Santos. Eu sou o tio que vocês leram nas reportagens. A revelação nos deixou em choque total. Nosso pai adotivo era, na verdade, nosso tio de sangue. Gabriel nos contou que estava realmente fora do país quando nossos pais morreram, trabalhando como engenheiro em uma empresa petrolífera no Oriente Médio. Quando soube do acidente, voei imediatamente para o Brasil para buscar vocês, explicou entre lágrimas. Mas descobri algo terrível que mudou tudo. Meu ex-sócio, Ricardo Mendes, havia falsificado contratos milionários usando meu nome e fugido com o dinheiro. A situação era devastadora. Gabriel estava sendo procurado pela Interpol como suspeito de corrupção internacional e lavagem de dinheiro. A polícia acreditava que eu era cúmplice do Ricardo, continuou. Tinham mandados de prisão em 3 países. E eu aparecesse para reivindicar a guarda de vocês usando minha identidade real, seria preso imediatamente e vocês iriam para a adoção por estranhos. Gabriel tomou então a decisão mais corajosa e desesperada de sua vida. Falsificou sua própria morte e criou uma identidade completamente nova. Paguei uma fortuna para documentos falsos perfeitos, criei um histórico completo para Rafael Oliveira e destruí qualquer rastro de Gabriel Santos, revelou. Perdi minha carreira, meus amigos, minha identidade legal, tudo para poder ser seu pai. O sacrifício havia sido ainda maior do que imaginávamos. Gabriel era um engenheiro renomado. Tinha uma noiva que o esperava na França. Possuía propriedades em 4 países e uma conta bancária milionária que teve que abandonar completamente. Deixei uma vida inteira para trás, porque vocês eram mais importantes que qualquer outra coisa, disse olhando para cada um de nós. A revelação mais chocante veio quando Gabriel mostrou uma pasta que guardava no cofre. Dentro havia certidões de óbito falsas dele mesmo, documentos provando sua inocência no esquema de corrupção e, principalmente, centenas de fotos nossas desde bebês.
Eu sempre estive presente na vida de vocês, confessou. Era eu que mandava presentes de aniversário do tio Gabriel, que está viajando. Era eu que ligava para seus pais toda semana perguntando como vocês estavam. Gabriel nos mostrou também cartas que nosso pai havia escrito para ele, pedindo que cuidasse de nós caso algo acontecesse. João sempre soube que eu os amava como se fossem meus próprios filhos, disse ele. Na última carta, 2 semanas antes do acidente, ele escreveu: Se algo me acontecer, sei que você dará sua vida por eles. Você já é mais pai para eles do que eu mesmo às vezes. A revelação de que Rafael era, na verdade, nosso tio Gabriel, criou uma crise emocional que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Laura ficou furiosa. Você mentiu para nós durante 15 anos. Como podemos confiar em qualquer coisa que você disser agora? Miguel, que sempre foi o mais apegado ao papai, entrou em negação total. Eu não quero um tio, eu quero meu pai. Eu fiquei perdido entre o alívio de saber que éramos família de sangue e a traição de descobrir que nossa vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Gabriel passou semanas tentando nos reconquistar, explicando cada detalhe de sua decisão. Eu podia ter deixado vocês serem adotados por estranhos e tentado limpar meu nome aos poucos, disse ele em uma das nossas conversas mais difíceis. Mas a ideia de vocês crescerem sem saber quem eram, sem conhecer a história dos seus pais, sem ter alguém que os amava desde antes de nascerem, isso era insuportável. O processo de reconstrução da confiança foi longo e doloroso. Gabriel nos mostrou absolutamente tudo: os documentos falsos, os contatos que o ajudaram a criar a nova identidade, até mesmo gravações de ligações onde ele implorava para assistentes sociais deixarem ele adotar essas crianças específicas, sem questionar muito seus antecedentes. Vocês podem odiar minhas escolhas, disse ele, mas nunca duvidem dos meus motivos. A parte mais difícil foi quando Gabriel nos contou sobre os riscos que ainda enfrentava. Ricardo Mendes continua foragido, e enquanto ele estiver livre, minha inocência no esquema de corrupção não pode ser provada, explicou. Se minha verdadeira identidade for descoberta, posso ser preso, e vocês podem perder a guarda que levamos anos para legalizar. Era uma espada de Damocles sobre nossa família, mas gradualmente começamos a entender a magnitude do sacrifício que Gabriel havia feito. Ele havia desistido de uma fortuna, de uma carreira brilhante, de uma vida confortável no exterior, tudo para nos dar estabilidade e amor. Ele poderia ter uma vida de milionário na França, Laura disse uma noite, mas escolheu ser nosso pai em uma casa simples em Curitiba. O momento de virada veio quando Miguel, aos 19 anos, disse algo que mudou tudo. Não importa qual nome você usa ou que documentos você tem, você sempre foi meu pai de verdade. Tio Gabriel pode ter nos adotado, mas papai Rafael nos criou. Era a sabedoria de uma criança que cresceu amada, reconhecendo que identidade legal importa menos que amor genuíno. Gabriel também começou a nos ensinar sobre nossa herança familiar real. Mostrou fotos dos nossos avós, contou histórias sobre nosso pai João quando eram crianças, revelou tradições familiares que havia mantido vivas sem que percebêssemos. Vocês sempre foram santos de sangue e oliveira de coração, disse ele. Agora podem escolher qual sobrenome significa mais para vocês. O confronto que Gabriel temia há 15 anos chegou em uma tarde de quinta-feira aparentemente normal. Estávamos todos reunidos para o jantar quando a campainha tocou. Gabriel atendeu o interfone e seu rosto ficou lívido. Gabriel Santos, há muito tempo não nos falamos, disse uma voz que reconhecemos das gravações antigas. Era Ricardo Mendes, o homem que havia destruído a vida do nosso pai.
Posso subir? Continuou Ricardo com falsa cordialidade. Ou prefere que eu chame a Polícia Federal e conte para eles onde encontrar o famoso Gabriel Santos, procurado há 15 anos? Gabriel tremeu, mas manteve a composura. O que você quer? A resposta foi devastadora. Quero minha parte dos contratos que você assinou. Sei que você não fugiu com o dinheiro, mas sei também que você tem uma vida nova para proteger. Gabriel nos reuniu rapidamente na sala e explicou a situação. Ricardo havia descoberto sua identidade e estava tentando chantagear não por dinheiro, mas por vingança. Ele quer que eu confesse publicamente que éramos sócios no esquema de corrupção, disse Gabriel desesperado. Se eu fizer isso, ganho imunidade parcial, mas vocês descobrem que seu pai adotivo é um criminoso confesso. A escolha era impossível. Gabriel podia manter sua inocência e ser preso, destruindo nossa família, ou confessar um crime que não cometeu para proteger nossa reputação, mas carregando para sempre a marca de criminoso. Não importa o que eu escolher, perco vocês, disse ele entre lágrimas. Se for preso, vocês ficam órfãos novamente. Se confessar, vocês vivem sabendo que foram criados por um criminoso. Mas então Laura teve uma ideia brilhante. E se gravarmos ele confessando a chantagem? Ela havia estudado direito e sabia que a confissão forçada não teria valor legal, mas a chantagem sim. Rapidamente montamos um plano. Gabriel receberia Ricardo, mas com gravadores escondidos em toda a casa. O encontro foi tenso e revelador. Ricardo não apenas confessou ter forjado a assinatura de Gabriel nos contratos fraudulentos, como também revelou ter subornado investigadores para incriminar Gabriel. Era mais fácil fazer você de bode expiatório do que dividir os lucros. Ele admitiu ter usado documentos falsificados e ter mentido em depoimentos oficiais. A confrontação mais intensa veio quando Ricardo viu nossas fotos pela casa. Então o grande Gabriel Santos virou paizinho de família. Que tocante! Será que seus filhinhos vão continuar te amando quando souberem que papai é um fugitivo? Foi Miguel quem respondeu, saindo do esconderijo onde estava gravando. Nós já sabemos de tudo, e ele continua sendo nosso pai. A reação de Ricardo foi de choque total. Ele percebeu que havia confessado crimes gravíssimos sendo gravado e tentou fugir. Mas Gabriel, pela primeira vez em 15 anos, não deixou que o medo dominasse. Você destruiu minha vida uma vez, Ricardo. Não vai destruir minha família. Ele bloqueou a saída enquanto chamávamos a Polícia Federal. A prisão de Ricardo Mendes desencadeou a maior reviravolta legal da história da nossa família. As gravações que fizemos foram cruciais para a Polícia Federal reabrir o caso de corrupção de 15 anos atrás. Ricardo não apenas confessou ter forjado a assinatura de Gabriel, como também revelou uma rede de suborno que envolvia investigadores, promotores e até mesmo juízes que haviam trabalhado no caso original. Gabriel finalmente pôde provar sua inocência de forma definitiva. Operação Família, como a mídia batizou o caso, resultou na prisão de 17 pessoas envolvidas no esquema original de corrupção. Gabriel não apenas foi inocentado, como recebeu uma indenização milionária do Estado pelos 15 anos de perseguição injusta. Ironicamente, disse ele rindo pela primeira vez em meses, agora sou mais rico como Rafael Oliveira do que jamais fui como Gabriel Santos. A reação da sociedade foi surpreendente. A história de um homem que destruiu sua própria identidade para adotar os filhos órfãos do irmão virou exemplo nacional de amor familiar. Gabriel recebeu centenas de cartas de apoio e até mesmo ofertas para escrever um livro sobre sua experiência. Vocês transformaram um fugitivo em herói, ele nos disse emocionado. Mas a decisão mais importante que enfrentamos
foi sobre nossa identidade familiar. Gabriel nos ofereceu a escolha. Poderíamos voltar a ser santos oficialmente ou continuar sendo Oliveira. Nossa decisão foi unânime e surpreendente. Decidimos ser Santos Oliveira, combinando nossa herança de sangue com nossa herança de amor. Somos filhos de João Santos e filhos de Rafael Oliveira, declarou Laura. Por que escolher apenas um? O processo de adaptação à nova realidade foi complexo, mas fortalecedor. Gabriel pôde finalmente nos contar histórias verdadeiras sobre nosso pai biológico, mostrar fotos da família que nunca havíamos visto e conectar nossa infância com nossas raízes reais. Vocês têm o sorriso da sua avó Santos e a teimosia dos homens da família, dizia ele com orgulho. Gabriel também tomou uma decisão corajosa. Usou parte da indenização para criar uma fundação que ajuda famílias destruídas por erros judiciais. 15 anos de sofrimento têm que servir para alguma coisa, explicou. A Fundação Rafael Santos Oliveira já ajudou mais de 100 famílias a se reunirem após separações causadas por injustiças legais. A relação entre nós mudou profundamente, mas de forma positiva. Gabriel não era mais apenas nosso pai adotivo. Era nosso tio que escolheu ser pai, nosso protetor que sacrificou tudo por amor, nosso herói que enfrentou o mundo inteiro para nos manter unidos. Ser pai não é sobre genes ou papéis, Miguel disse em uma entrevista para a TV. É sobre escolher amar uma criança mais que sua própria vida. O momento mais emocionante veio quando Gabriel nos levou para visitar o túmulo dos nossos pais pela primeira vez. João, disse ele, ajoelhado diante da lápide, prometi que cuidaria deles, e cumpri. Eles cresceram sabendo que são amados, e agora sabem que sempre foram uma família de verdade. A todos choramos, mas pela primeira vez eram lágrimas de gratidão, não de dor. 5 anos após a Operação Família, Gabriel Santos Oliveira celebrou seus 55 anos, rodeado por uma família que cresceu muito além dos 3 filhos que ele escolheu salvar. A festa aconteceu no novo campus da Fundação Rafael Santos Oliveira, que agora ocupa um prédio inteiro e atende mais de 500 famílias por ano em todo o país. De fugitivo internacional a referência em reunificação familiar, brincou Laura durante o discurso, papai nunca faz nada pela metade. Vovô Gabriel, como é chamado carinhosamente pelos netos, se tornou avô de 4 crianças. Laura se casou com um advogado especializado em direitos humanos e tem 2 filhas gêmeas de 3 anos. Miguel seguiu os passos do pai e se tornou engenheiro. Casou-se com uma psicóloga da fundação e tem um filho de 2 anos. Eu me especializei em jornalismo investigativo e tenho uma filha de 1 ano. Todas essas crianças existem porque um homem decidiu sacrificar sua identidade por amor. Gabriel diz emocionado sempre que segura os netos. A transformação mais notável foi na própria personalidade de Gabriel. O homem que viveu 15 anos com medo constante de ser descoberto hoje é uma pessoa radiante e confiante. Ele voltou a exercer engenharia como consultor, viaja o mundo dando palestras sobre resiliência familiar e se tornou uma voz respeitada na luta contra erros judiciais. Descobri que não era Rafael fingindo ser Gabriel, nem Gabriel fingindo ser Rafael, reflete. Eu sempre fui um pai protegendo seus filhos, independente do nome que usasse. A fundação se tornou modelo internacional. Gabriel desenvolveu protocolos únicos para identificar famílias separadas injustamente e criou um banco de dados que já reuniu mais de 1000 famílias em 17 países.
Cada família reunida é uma vitória contra o sistema que tentou destruir a nossa, explica Laura, que agora dirige a fundação junto com o pai. O legado mais importante, porém, é pessoal. Nós três nos tornamos pais extremamente dedicados, inspirados pelo exemplo de sacrifício que recebemos. Papai nos ensinou que família é uma escolha diária, diz Miguel. Por isso, escolho ser pai dos meus filhos todos os dias, da mesma forma que ele escolheu ser nosso pai por 15 anos em segredo. Gabriel mantém uma tradição emocionante. Toda véspera de Natal, ele lê para os netos a carta que nosso pai João havia escrito para ele pedindo que cuidasse de nós. Seu avô João sabia que vocês teriam um pai que os amaria incondicionalmente, conta às crianças. Ele apenas não sabia que seria tio Gabriel disfarçado de papai Rafael. A decisão mais simbólica que tomamos foi manter legalmente o sobrenome Santos Oliveira para todas as gerações futuras. As crianças crescem sabendo que carregam o nome de um avô que morreu heroicamente e de um bisavô que viveu heroicamente. Santos é nossa origem, Oliveira é nossa escolha, Laura ensina às filhas. O momento mais tocante acontece todo ano no aniversário da adoção. Gabriel acende uma vela para João e Maria, nossos pais biológicos, e agradece por ter sido escolhido para continuar o amor deles. Eles me deram a honra de terminar de criar os filhos que começaram, diz ele. E vocês me deram a honra de descobrir que amor verdadeiro sempre vale qualquer sacrifício. Identidade é mais que documentos e nomes, Gabriel costuma dizer em palestras. É sobre as pessoas que você escolhe amar e proteger. Eu perdi Gabriel Santos e ganhei uma família. Foi o melhor negócio da minha vida. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.